Uma voz chama pelo seu nome. Não é qualquer voz. É um chamado que ecoa dentro da sua alma. Uma urgência invisível que faz seu coração bater mais forte. Você sente que algo precisa mudar, que uma resposta está vindo, mas ainda não sabe qual. E se eu te disser que Jesus quer falar com você ainda hoje? Que Ele tem algo a te revelar, algo que pode transformar sua vida de uma maneira que você nunca imaginou? Pensa comigo. Quantas vezes você já sentiu que algo estava prestes a acontecer? Uma decisão importante, um caminho a seguir, uma escolha a fazer, mas no fundo não sabia qual direção tomar? Hoje você vai descobrir que Deus já está te chamando há muito tempo. O problema não é Ele falar, mas você estar pronto para ouvir. Fica comigo até o final, porque essa história vai mexer com você. Você já parou para pensar como Deus fala com a gente? Às vezes, esperamos que Ele se manifeste de forma grandiosa, com trovões e relâmpagos, mas na maioria das vezes, Ele nos chama de maneira sutil, quase imperceptível. Talvez seja através de uma palavra que alguém disse sem nem saber o impacto que teria sobre você. Pode ser em um momento de silêncio, quando seu coração se enche de uma paz inexplicável. Ou até mesmo em uma situação desafiadora, onde a única saída parece ser confiar nele. Hoje vou te contar uma história incrível, que nos ensina justamente sobre a importância de reconhecer esse chamado divino e responder com fé. É a história de Francisco, um homem simples, mas com um coração disposto a ouvir a voz de Deus, mesmo quando tudo ao seu redor parecia dizer o contrário. Prepare-se para uma jornada de fé, coragem e transformação. Francisco vivia em uma pequena aldeia, cercado por campos verdes e montanhas majestosas. Ele trabalhava como agricultor, cultivando a terra com dedicação e esperança, mesmo quando as colheitas não eram tão abundantes. Sua vida parecia simples e tranquila, mas dentro de seu coração havia uma inquietação que ele não conseguia ignorar. Algo lhe dizia que havia mais na vida do que apenas plantar e colher. Um dia, enquanto trabalhava no campo, Francisco sentiu uma paz profunda invadir seu ser. Ele olhou para o céu azul e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que Deus estava perto, tão perto que parecia sussurrar em seu ouvido: Francisco, eu tenho um propósito para você. Depois daquele momento inexplicável no campo, Francisco não conseguiu mais ignorar o chamado que ecoava em sua alma. Ele era um homem de fé simples, alguém que fazia suas orações diárias e agradecia a Deus pela colheita, mas nunca havia pensado que Deus pudesse ter um plano específico para sua vida. No entanto, aquele sussurro celestial não saía de sua mente. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, Francisco se levantou mais cedo que o habitual. Com o céu ainda tingido de azul escuro, ele se ajoelhou no chão de terra batida de sua pequena casa e fez uma oração sincera. Senhor, se és tu que estás me chamando, fala comigo de forma clara. Mostra-me o caminho que devo seguir. Mal ele sabia que Deus já estava preparando o terreno para algo extraordinário. Francisco começou a notar pequenos sinais ao seu redor. Uma conversa inesperada com um vizinho sobre fé, um trecho das Escrituras que parecia saltar da página durante a leitura, e até mesmo sonhos que traziam uma sensação de paz e direção. Tudo parecia conspirar para levá-lo a um encontro mais profundo com Deus. Certo dia, enquanto caminhava até o mercado da vila para vender parte de sua colheita, encontrou um homem idoso sentado à beira da estrada. O ancião tinha olhos cheios de sabedoria e um sorriso gentil. Bom dia, meu jovem, disse ele. Você está com pressa, mas deveria saber que Deus nunca tem pressa. Ele apenas espera que você esteja disposto a ouvir. Francisco ficou intrigado com aquelas palavras. Como aquele homem sabia exatamente o que ele estava sentindo? Ele parou, sentou-se ao lado do idoso e ouviu atentamente enquanto o homem falava sobre obediência, fé e o poder de responder ao chamado divino. Quando voltou para casa, Francisco estava decidido. Ele não queria mais viver uma vida medíocre, desconectada do propósito de Deus. Ele queria ser como os heróis da fé que lia nas Escrituras. Homens e mulheres que, apesar de suas falhas e medos, disseram sim ao chamado divino e testemunharam milagres acontecerem em suas vidas. A decisão de Francisco de dizer sim ao chamado de Deus mudou tudo.
Ele já não via seus dias como simples repetições de trabalho no campo. Cada amanhecer se tornou uma oportunidade de ouvir mais a voz divina. Mas, como toda jornada de fé, essa também traria desafios inesperados. Algumas semanas após seu encontro com o velho sábio, uma seca terrível atingiu a aldeia. Os campos, antes verdes e promissores, começaram a murchar sob o sol implacável. Os riachos secaram, e os moradores da vila entraram em desespero. Muitos questionavam a bondade de Deus, murmurando que ele havia os abandonado. Francisco, no entanto, lembrou-se das palavras do ancião. Deus nunca tem pressa, mas sempre age no momento certo. Mesmo diante do cenário desolador, ele decidiu confiar. Todas as manhãs, antes de começar seu trabalho no campo, ajoelhava-se e orava com fervor. Senhor, sei que tens um propósito para isso. Ensina-me a confiar, mesmo quando não vejo uma solução. Sua fé não passou despercebida pelos vizinhos. Alguns riam dele, chamando-o de tolo por continuar cultivando a terra seca. Você está perdendo tempo, Francisco. Não vê que nada vai crescer aqui? Diziam. Mas ele permanecia firme, acreditando que Deus estava trabalhando, mesmo que de forma invisível. Certa tarde, enquanto caminhava pelo campo ressecado, Francisco viu algo que fez seu coração acelerar. Uma pequena planta verde brotando no meio da terra seca. Era uma visão improvável, quase milagrosa. Ele caiu de joelhos, emocionado, e agradeceu a Deus por aquele sinal de esperança. A notícia do pequeno broto se espalhou rapidamente pela vila. Curiosos vieram ver o milagre com seus próprios olhos. Muitos começaram a perguntar a Francisco como ele conseguia ter tanta fé em meio a um cenário tão desolador. E ali, no meio do campo, Francisco se tornou uma testemunha viva do poder de Deus. Ele contou sobre suas orações, sobre o velho sábio e sobre a promessa de que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Inspirados por sua fé, outros moradores decidiram voltar aos seus campos e recomeçar o plantio, mesmo sem garantia de chuva. Aos poucos, a aldeia inteira foi transformada por aquela atitude de esperança e obediência. Assim que a fé dos moradores começou a se fortalecer, um novo desafio surgiu, mais devastador do que a seca. Nuvens negras cobriram o céu, anunciando uma tempestade violenta. O vento uivava furiosamente e raios cortavam o horizonte como espadas de luz. Quando a chuva finalmente começou a cair, não era a bênção suave e esperada, mas uma tormenta avassaladora que ameaçava destruir tudo. Francisco e os outros agricultores correram para proteger suas plantações recém-renascidas. A água caía com tanta força que formava pequenos rios cortando os campos. Senhor, não nos abandone agora! Francisco orou em meio à tempestade, com a roupa ensopada e os pés a full. Enquanto tentavam salvar o que podiam, um raio atingiu uma árvore próxima, que caiu bloqueando o caminho de escoamento natural da água. Com o acúmulo de chuva, uma inundação começou a se formar, ameaçando a vila inteira. Francisco sabia que algo precisava ser feito, e rápido. Precisamos desobstruir o caminho da água, gritou ele para os outros homens. Mas muitos estavam paralisados pelo medo. É muito perigoso, alguns gritaram de volta. Mesmo assim, Francisco não hesitou. Ele correu em direção à árvore caída, determinado a liberar o fluxo da água. Com as mãos calejadas e o coração cheio de fé, começou a empurrar os galhos pesados, enquanto a água gelada batia em suas pernas. Pouco a pouco, outros homens, inspirados por sua coragem, se juntaram a ele. Juntos, conseguiram mover a árvore o suficiente para que a água escoasse para longe da vila. Quando a tempestade finalmente cessou, um silêncio profundo tomou conta do lugar. Os moradores, exaustos e cobertos de lama, olharam para Francisco com admiração. Ele não apenas havia liderado o esforço para salvar a vila, mas também demonstrado uma fé inabalável que contagiou a todos. No dia seguinte, algo surpreendente aconteceu. As plantações que haviam sobrevivido à tempestade estavam mais fortes do que nunca. A terra, agora bem irrigada, parecia revigorada. O que antes era um cenário de destruição, tornou-se um campo fértil, pronto para uma colheita abundante.
Os raios de sol brilhavam intensamente no dia seguinte, como se o céu quisesse anunciar uma nova fase para aquela aldeia. Francisco, com o coração ainda pulsando de emoção, observava os campos agora verdes e vibrantes. Cada planta parecia ter recebido uma força renovada, quase milagrosa. A tempestade que parecia ser um castigo se mostrou a grande virada, trazendo fertilidade à terra. Os moradores, impressionados com a transformação dos campos, se reuniram na praça central. Havia um clima de celebração e gratidão. Muitos se aproximaram de Francisco, que havia se tornado uma figura de respeito e inspiração. Você nos mostrou que a fé é mais forte que qualquer tempestade, disse um dos anciãos da vila. Francisco, humilde como sempre, levantou as mãos ao céu. Não fui eu, foi Deus. Ele apenas me deu a força para acreditar e agir quando tudo parecia perdido. Ele sempre age, mesmo quando não entendemos. As palavras de Francisco tocaram profundamente cada coração ali presente. Alguns moradores, que antes duvidavam da bondade divina, se ajoelharam em oração, agradecendo pelo milagre que presenciaram. Foi um momento de reconciliação com a fé, de cura espiritual para uma comunidade que havia enfrentado tanto. Mas Deus ainda tinha mais uma surpresa reservada. No meio da multidão, o velho sábio que Francisco havia encontrado na beira da estrada apareceu. Seus olhos brilhavam com satisfação. Eu disse que Deus nunca tem pressa, não disse? Não? Francisco sorriu, emocionado. Sim, e agora eu entendi isso de verdade. O ancião colocou a mão sobre o ombro de Francisco. Sua fé não apenas salvou essas plantações, mas transformou uma aldeia inteira. Esse é o verdadeiro propósito de Deus para aqueles que ouvem seu chamado: ser luz e inspiração. A partir daquele dia, a vida na vila nunca mais foi a mesma. A colheita se tornou abundante, mas o maior fruto foi a renovação da fé e da união entre os moradores. Francisco, que um dia era apenas um simples agricultor, se tornou um exemplo vivo do que Deus pode fazer através de alguém que diz sim ao seu chamado.